E aí, meu amigo? Fala, Thiago. E aí, pessoal, tudo bem? Cara, Prazerzão, cara. a gente só se encontra no lançamento de livro, né, cara? Pois é, A né? gente só se E assim, encontra. eu sou um cara que acompanhou muito isso, bem no início, né? Eu lembro da gente conversar muito sobre isso e Sim, tudo, já sim, ter sim. uma estrada mais consolidada. E assim, eu tirava muita dúvida sobre livros e tudo mais, e revisão. Então, assim, eu acho muito legal estar dividindo esse momento contigo, porque foi uma pessoa que participou assim desde do início desse processo, né? Quando ainda estava na gaveta esse projeto. Então, eu fico muito feliz e principalmente por estar dividindo aqui contigo esse momento. Bacana, cara. A honra é minha. E sem dar spoiler, grandes spoilers, né? Conta aí pro pessoal do que se trata o Profetas da Amazônia, qual é o enredo principal do livro. Certo. Então, o livro basicamente conta a história de um casal, né, um casal de jovens que se denominam como últimos profetas da humanidade. E, e a partir do momento que eles começam a levar essa mensagem de uma nova era, de um novo momento, de um recomeçar do planeta, isso acaba causando muita movimentação assim dos dois, tanto positiva quanto negativa. Tem gente que vai apoiar eles, tem gente que vai totalmente odiar isso e fazer de tudo para entrar no caminho deles e acabar com essa ideia, né? E paralelo a essa história, assim, o livro aborda outras temáticas. Assim, ela não se concentra apenas na história. É um romance de realismo mágico, e é um romance com 25 personagens. Então, assim, não se concentra apenas. Esse casal que eu sempre destaco são os protagonistas, mas a obra acaba abordando núcleos menores, assim, né? Uhum. Núcleos de coadjuvantes. Mas basicamente é um relato sobre tolerância, né? E está muito atual, né? Como tu iniciou a live falando, assim. O livro fala sobre mensagem e sobre a intolerância, o quanto a gente está vivendo momentos de intolerância enfim, nessa conjuntura, né? E isso o que torna a narrativa muito atual, porque de fato ela poderia acontecer hoje. A história se passa em 1999, ou seja, mais de 10 anos atrás, e traz alguns episódios reais, e a ideia também é muito brincar com a realidade, então assim, a gente traz algumas situações que de fato aconteceram, mas obviamente por ser uma ficção, Uhum. ela é recheada de imaginário, né? Uhum. Mas a história brinca muito com isso e traz muita metáfora também sobre essa questão da intolerância, do fundamentalismo religioso, até da questão política também, né? Porque a partir do momento que tu não sabe conviver com a diversidade, o livro também trata dessa questão. E, enfim, resumindo, sem spoiler, basicamente é isso. É uma história que começa a partir de um casal de jovens que começa a levar uma mensagem sobre recomeço, e isso acaba movimentando a cidade, movimentando Belém no ano de 1999. Bacana. E como foi pra ti criar o mote pra essa trama? Tu é um projeto antigo que estava na gaveta, ou tu criou recentemente do nada, antes do lançamento do livro? Conta um pouco do teu processo Então, criativo até chegar no produto final. essa história, assim, acho que o início dela, a semente dela já tem um bom tempo, né? Na época eu tinha 17 anos, eu estava, enfim, entrando na faculdade, saindo do ensino médio, e comecei assim, a notar os primeiros rabiscos, né? E nessa época eu fazia morava em Bragança ainda nessa época, e eu fazia textos para grupo de teatro amador da cidade, né? Então isso acabava sendo uma experiência muito, muito, muito bacana para quem gosta de escrever. E essa história, na verdade, ela começou como uma peça de teatro, assim, e um número bem resumido de personagens. Mas ela, assim, por 17 anos, assim, há um bom tempo atrás, mais de 15 anos atrás, ela não tinha essa dimensão que ela tem hoje. E, assim, eu comecei a fazer, ainda não terminei ela enquanto peça, e ela ficou guardada, literalmente, na gaveta. E aí eu venho pegar ela quando
basicamente com 8 anos depois, quando já estou com 23 anos, eu começo de fato a montar a narrativa. E aí eu percebo que ela se mantém a coluna vertebral, vamos dizer assim, do que eu queria inicialmente, que era falar sobre essa mensagem de profecia, sobre essa ideia de fim do mundo, né? O quanto isso mesmo, ainda hoje isso acaba causando, né? Acaba sendo atual, né? E a partir disso, aí eu comecei de fato a escrever, e aí o desenvolvimento da escrita foi bem menor, acho que foi em torno de 5 a 6 meses, quando ela se consolidou nessa primeira etapa. Uhum. E aí depois, obviamente, com mais um tempo depois, com mais leitura também, com mais amadurecimento, isso a gente vai acaba mudando, assim. Mas eu acho que Uhum. aquela ideia do adolescente de 17 anos, ela se manteve no núcleo central. E aí, nesse período para cá, foram criados esses outros grupos paralelos, assim, histórias paralelas, que, na verdade, acabaram reforçando a ideia do núcleo central. E aí também tem muito a ver com as referências, né? Fato, a história não surge do nada, né? Nada surge do Uhum. nada. Tem referência. E hoje, por exemplo, com muito mais amadurecimento em relação à leitura de mundo, à escrita mesmo, eu percebo referências que na época era natural, sabe? Totalmente natural, assim, eu falo, caramba, e eu percebia muita referência da TV na época, né? Na infância, adolescência, eu vi muita TV. Então, isso obviamente tinha referência nessa produção que eu fazia. E hoje eu percebo assim, as mais diversas referências possíveis. Por exemplo, tem uma referência que é muito forte no livro, que é do Pedro Bandeira. O Pedro Uhum. Bandeira é um autor, né, infanto-juvenil, e foi um autor que eu li muito na infância. Eu lembro daqueles projetos de escola que eles distribuíam na escola, Uhum. aquelas leituras dele, e eu lia muito isso. Então, essa ideia, a jornada do herói, começar ali, núcleo principal formado por pessoas mais jovens, então, tem muita referência dele. Mas também tem referência de outras pessoas também, tem vivência de mundo, tem referência profissional também, quando eu trabalhei no jornal. Eu trabalhei na editoria de polícia, que é uma editoria muito pesada, né? Tu já pôde Sim. participar também. E sim, tu vai para a rua sem pauta, né? Tu tá ali acompanhando, tem que ficar muito atento, ouvindo as pessoas. Isso me ajudou, por exemplo. A história também tem uma... Não seria uma linha, mas, por exemplo, ela tem alguns elementos de romance policial, assim, mais Uhum. entrelinhas. E isso eu percebo que foi referência da época do Polícia, por exemplo. Uhum. Até, assim, a construção de personagens, como, por exemplo, um delegado que existe no livro, na narrativa. Eu finalizei ele também com muita experiência do que eu via na delegacia, né? Uhum. Aquelas figuras, assim, umas figuras folclóricas até que existem Uhum. enfim, na editoria de polícia, no nosso contato, né, enquanto personagens da editoria. Então, vários elementos, né, hoje eu percebo isso, né, vários elementos construíram esse projeto. Bacana. Tu falou de maturidade, né? Que tu precisou deixar esse tempo correr para tu amadurecer o projeto e ele chegar nesse volume consistente que está hoje. Como é que tu avalia essa questão do jornalismo na influência da tua escrita? Falou das experiências com polícia e tal, mas de uma forma mais profunda, como é que tu vê a influência do jornalismo na tua escrita, já que tu atua como jornalista até hoje, né? Tá aí na ativa. Sim. Sim, eu acho que eu sempre falo que é a prática, né? Porque essa é uma profissão, independente se tu atua em redação, assessoria de imprensa, consultoria, a escrita sempre vai ser a base do nosso trabalho, né? Então, acho que isso ajuda muito. Mas não é uma ajuda que é muito, digamos, muito técnica. Nesse ponto técnico, sim, ajuda muito. Mas é diferente, porque jornalismo é sendo imaginário também, mas precisa ter um mínimo de uma coerência. Então, há uma pesquisa também. Por exemplo, como eu falei, o livro relata diversos episódios que aconteceram, de fato, no ano de 99. Isso daí eu precisei pesquisar. Né? Isso também eu percebo que tem muito do jornalista mesmo, de pesquisar, de não se conformar com a primeira informação, sempre duvidar das coisas, ir atrás,
pegar outras fontes. Então, isso eu acho que ajuda muito também. E segundo, além dessa questão dessa prática da pesquisa e da prática da escrita, de fato, eu percebo que essa é o teu olhar mesmo, a tua observação, né? Porque é diferente. Quando a gente, e principalmente no polícia, como eu falei, quer dizer, tu tá na rua, tu não tá com pauta, então tu não tem que ficar, tu não pode apenas funcionar como uma assessoria da polícia, por exemplo, como uma assessoria de Uhum. fonte oficial. Então, eu acho que é muito mais ouvir geralmente quem não é ouvido, pelo menos enquanto eu trabalhei na editoria, eu sempre buscava isso, quer dizer, fugir das fontes oficiais. É claro que as fontes oficiais são importantes, elas têm um papel, mas não são apenas as fontes oficiais. Então, acho que nesse sentido ouvir muito, observar as pessoas, observar o que as pessoas falam, observar olhares, ver por perspectivas diferentes. Eu acho que isso ajuda muito, né? E é interessante porque se por um lado o polícia ele é muito pesado, né? De fato, tu lida muito com as dores, né? Com as dores das pessoas, com os traumas. Mas eu acho que, por outro lado, também tu acaba indo, nessa história, tu acaba tendo contato muito com o sentimento desarmado também, né? Porque tu tá ali, geralmente não foi convidado para estar num determinado local, mas você está lá a trabalho. Então, vendo coisas que não existe, não existe uma não existe um ensaio para aquela situação acontecer, né? E eu acho que isso ajuda muito, assim, me ajudou muito. Sim, inclusive, assim, até pegar uma história, por exemplo, que uma história trágica, por exemplo, ela é formada por diversos elementos, lá não é Uhum. só aquilo, né? O que a gente está no jornal. Então, assim, eu acho que a ideia de começar a cavar outras coisas que não estão tão óbvias na tua frente, e aquela ideia também de nos conformar com o que aparece ser, né? Porque às vezes acontece muito isso na história de polícia, por exemplo. Você tem só uma fonte oficial, uma história é isso. E com o passar do tempo, tu vai vendo que a história muda completamente, né? Como no livro de ficção que Sim. tem as reviravoltas. Então, eu percebo que nesse sentido ajuda, sim, mas são coisas diferentes, assim, jornalismo e ficção. E eu acho que a ideia também é saber lidar muito com isso. E também, como eu trago a ideia do brincar um pouco, eu acho que também tem um pouco do jornalista mesmo, assim, de Uhum. trazer um fato real, mais que tu brinque com ele, mas sabe que é um fato real, tu foi atrás, tu foi checar ele, se de fato ele Uhum. existiu. E, cara, a história é ambientada basicamente em Belém, né? A maior grande parte da história gira ali em torno do bairro de São Brás e tal. Quando eu escrevi o Outubro, eu penei um pouco assim para me localizar geograficamente a história circunscrita naquele ambiente, né? Do centro da cidade e tal. Fui pesquisar nome de rua e caminhos. Tu teve esse trabalho também? Como foi para ti ambientar essa história na capital paraense? Sim. Então, como eu te falei no início, como a ideia desse livro surgiu com uma outra ideia, numa ideia bem menor, e teatro, por exemplo, não tinha uma cidade, né? Aquela cidade poderia ser em qualquer lugar, né? Não tinha uma identidade, né? Uhum. Quando eu decidi trazer essa identidade de Belém, a Amazônia urbana que eu trago, aí eu comecei a pesquisar de fato, assim, para ter sentido, né? Onde ocorria a história. Então, basicamente, o bairro de São Brás é um bairro que eu conheço bem. Não morei em São Brás, mas morei muito próximo. Morei ali em Canudos, Uhum. vizinho. Então, eu frequentava muitas ruas, né, para ir para casa, ir para o trabalho. Eu fiz esse mapeamento também quando fui escrever para poder de fato entender. Porque, por exemplo, tem a seccional de São Brás é um elemento que aparece na história. E alguns personagens moram próximos desse local. Então, eu tenho que ter, de fato, uma dimensão geográfica para entender. Porque se, de fato, me proponho a isso, acho que eu preciso ir até o fim, né? Porque, igual eu falei, poderia não identificar a cidade, Uhum. que alguns autores fazem isso, né? Uhum. Poderia ser qualquer cidade. Porque claro que seria uma cidade urbana, né? Aliás, uma cidade urbana não, uma metrópole, uma cidade bem maior. Não seria uma área de campo. Mas aí poderia ser em qualquer cidade. Mas quando eu decidi fazer de fato em Belém, não. Aí eu lembrei de fazer esse mapeamento.
trabalhei muito com isso. Eu lembro que no processo final da escrita eu tinha esse mapa para poder identificar, olha, aqui mora personagem A, aqui mora personagem B. Aí se estende um pouco mais, ele vai tem basicamente Sombrar, de fato, é onde a história mais se desenvolve, mas ela vai mais à frente, ela vai para a Cidade Velha, e Uhum. aí também tem essa ideia dos caminhos. Inclusive, até eu fazia esse exercício, né, tanto de mapeamento quanto de tempo também, porque, por exemplo, eu fazia personagens seguindo, caminhando de um bairro para outro, por exemplo, saindo de São Brás de carro até na Cidade Velha, quanto tempo mais ou menos teria, o que é que poderia acontecer nesse sentido. Então, eu me preocupei com isso, de trazer esses elementos, né? E alguns pontos, além das casas dos personagens, alguns pontos, de fato, que existem, né? Eu fiz essa questão de mostrar essa Belém real. Uhum. E aí, como igrejas, escolas, praças, isso vai estar muito ambientado. Inclusive, porque assim, a história basicamente se passa ela começa em Belém e finaliza em Belém, assim, ela é ambientada centralmente em Belém, mas ela tem um período que vai para Bragança. E aí tem, Uhum. obviamente, eu sou natural de Bragança e tem muita essa referência também. E mesma coisa em Bragança. Bragança ela não se desenvolve tanto em relação ao espacial, sabe? Mas existe alguns espaços que o livro mostra na cidade, né? Como determinados prédios públicos que identificam ali, ambientam. Inclusive, em Bragança também é a mesma situação de fazer esse mapeamento de um espaço público para outro, porque os personagens eles se deslocam de um espaço para outro, e aí tem essa preocupação geográfica que eu acho importante também. E aí é importante citar, e tu tens um exemplo muito claro no teu livro, Outubro. Inclusive, eu vi um comentário do teu livro, achei interessante, de alguém falando assim que não é daqui de Belém, que com o teu livro a pessoa assim teve uma ideia sobre Belém, Uhum. né? Sim, Então sim. tem essa preocupação também para fazer o livro não apenas para quem é daqui, né? Uhum. Para quem é local, para quem é de Belém, Uhum. mas não para quem não está. Por isso que essa preocupação de explicar algumas coisas, de entender, porque sim, é uma história universal, né? E o universal tem diversos pontos. Na Universal, a gente tem uma ideia de que muito universal é europeu, né? É branco. Uhum. Mas o Exatamente. universal ele pode partir de qualquer local. E Exatamente. eu sempre trabalho nessa perspectiva de que regional é universal e depende muito de quem tá me denominando, quem está recortando a gente como regional. Bacana, Adson. Eu acho que tu fez isso muito bem, assim. Tipo, dá para se localizar bem só lendo o livro. Não sei se eu tive essa facilidade porque eu também moro em Belém, né? Mas eu acho que qualquer pessoa, mesmo que não mora em Belém, consegue identificar mais ou menos o que é perto de quê, o que é próximo de quê e por onde os personagens estão caminhando na narrativa. Aqui a Sara mandando um alô pra gente, falando que já quer ler o livro. Bem-vinda, Sara. Tá à venda já, né, Adson? Dá pra comprar. Isso, Já estava disponível, né? Só que estava em pré-venda. Já está disponível isso para as mesmo. pessoas lerem? Isso mesmo, estava em pré-venda, acho que desde o dia 2 estava em pré-venda. E agora, como foi lançado hoje, né, oficialmente no dia 9, acho que desde as primeiras horas do dia 9, aí já quem comprou na pré-venda já está nos seus dispositivos. E a pré-venda é legal porque ajuda a criar expectativa, né? Uhum. E foi um movimento bem interessante. E tá à venda da Amazon, e aí você entrar no site amazon.com.br e assim, procurando por seção, você tem lá e-book, livros, mas ele está dentro também, se você for mais específico, dentro de realismo mágico, né, ou realismo Uhum. fantástico. E a história também. E outra coisa, eu até comentei contigo, né, sobre essa questão da minha dúvida em relação a gêneros e o quanto isso também isso não é tão uma camisa de força também, né? Uhum. Porque uma história não é só uma coisa, né? Sim, Não é sim, sim. só o gênero não pode limitar. Eu Uhum. identifico como realismo mágico pelo estilo mesmo, mas Uhum. obviamente ele pode ser recortado sobre diversos outros gêneros também, né? E aí eu agora, como o livro já foi lançado, agora sabe muito bem disso. Agora esperar o leitor e aí ter essa visão do leitor para ajudar a construir Sim, isso, se de sim. fato, né, assim, já não é mais meu, né, não é só Uhum. meu.
tá aí, né? Para as pessoas acompanharem. Bruno, o nome do livro é Profetas da Amazônia. É só procurar também na Amazon, né, Adson? Botar lá na área de busca Isso, Profetas da Amazônia que aparece. E tu optou isso. também por lançar primeiro o e-book por conta do prêmio Kindle, né? Tu explica um pouco pra gente o que é o prêmio Kindle e por que é importante concorrer ao prêmio Certo. Kindle, na tua opinião. Então, eu acho que o prêmio Kindle foi fundamental para que, de fato, esse projeto saísse, né? Porque mesmo nesse processo que eu ainda estava de revisão, eu ainda estava muito em dúvida sobre qual, se de fato lançaria agora ou não. E esse prêmio ele abre muita possibilidade, porque primeiro na plataforma ela trabalha com o selo de participante do prêmio Kindle. Ela é muito voltada para autores iniciantes, então se você está num ambiente com pessoas que tá no mesmo nível de todo mundo começando ao mesmo tempo, né? Isso tem uma facilidade muito melhor, se sente muito mais à vontade participando de um prêmio assim. E acho que eles dão uma visibilidade interessante, independente da premiação. É óbvio que a Uhum, premiação é importantíssima, né? Mas eu acho que a forma como a Amazon trabalha com essa premiação, ela ajuda a dar visibilidade para o teu trabalho. Isso uhum, é bem bacana. E a ideia do prêmio voltada para autores, escritores iniciantes, dentro da linha de ficção. Então, assim, se você escreve dentro de outra linha que não seja ficção, não é coberto por o prêmio. E eles fazem uma seleção, eles vão. A premiação termina dia 15 agora, quer dizer, as pessoas ainda estão escrevendo, e aí no mês seguinte eles começam a fazer os recortes dos mais, assim, os mais 50, mais 20, mais 30, mais 10. E aí vão sempre destacando esses livros que eles fazem essa seleção. E o ganhador da premiação tem uma parceria da plataforma com a editora Record para que o livro seja impresso. Por uhum. isso que eles pedem que, nesse momento, para a pessoa que vai escrever o livro, que ele ainda não tenha sido impresso, exatamente para ter essa equidade aí durante o julgamento. E essa análise é feita por um júri mesmo, especializado da própria plataforma. E aí também acho que além do livro impresso, tem uma outra proposta que eu achei muito bacana, que é um audiobook, né? Quer dizer, pegar Uhum, a tua ideia, a tua narrativa e transformar em outros formatos também para atender outras pessoas também, né? uhum, E muitas das vezes, de fato, a gente acaba não pensando por esse lado, né? E o uhum, audiobook tem essa possibilidade de conseguir outros autores, né? Chegar em outras pessoas. Então, eu acho uma ideia muito legal, que pega o teu projeto e caminha para outras pessoas. Assim. Assim, antes de decidir participar, eu estudei muito sobre o projeto, sobre esse prêmio. Ele está na sexta edição. É, e assim, tanto em entrevista de autores que ganharam, quanto pessoas que participaram, o que eles falam geralmente é dessa visibilidade, né, de poder falam que se tivesse lançado em outro momento, talvez o livro deles não teria tanta visibilidade, uhum, e que o prêmio é importante nesse sentido. Né? E uhum. também acaba sendo mais uma possibilidade aí para incentivar novos autores, né, pessoas que de fato tirarem a ideia do papel, né, que Uhum, muita gente tem, assim, como foi o meu caso. Isso acontece com muitas pessoas. Então, o prêmio acaba te incentivando uhum, mesmo a fazer. Eu acho que o impresso é fundamental, eu penso. No segundo momento, sim. Eu acho que a ideia do e-book é muito legal, porque ela chega em diversas pessoas. Por exemplo, nesse projeto eu tive retorno de muita gente, assim, gente próximos que eu já conheço há algum tempo, trabalhei junto, gente que mora em outros estados, Rio, São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco, e essa possibilidade de ler instantaneamente, né? Quer sim, dizer, que o impresso não poderia. sim. Então, tento avaliar as duas formas, claro, as duas formas têm suas limitações, mas acho que se complementam. Portanto, eu penso assim na edição impressa para, de fato, chegar a outros públicos, chegar a outras Uhum. pessoas. Mas nesse momento, assim, acho que aproveitar esse movimento da premiação e aí pensar no segundo momento, no decorrer dessas etapas, lançar ele em versão impressa. Bacana. Adson, a gente está conversando um pouco sobre o mercado editorial, né? E queria saber primeiro
pra ti como é que foi estar do outro lado, né? Porque saiu notícia do livro em vários canais aí e tal. E aí tu que estava acostumado a escrever notícias acabou, de certa forma, sendo, não tu, né? Mas o teu livro acabou sendo notícia também, né? E É, como é que tu enxerga esse movimento também como escritor, né? Que é muito glamourizado isso, né? É, escrever um livro é uma coisa que dá que as pessoas pensam que tem um certo glamour, assim. Tu já começou a ver as dificuldades e os entraves que isso gera, principalmente pra gente, né, que escreve da Amazônia, escreve fora do eixo Rio-São Paulo. então, sim, né? Acho que é como jornalismo, né? Só existe glamour para quem não conhece, né? E as pessoas acabam alimentando isso, né? Mas a gente está, de fato, na labuta diária, sabe que não existe glamour nenhum, pelo contrário, né? O campo da literatura é muito parecido com isso, né? Primeiro porque, é, por exemplo, nesse caso, tu não trabalha, não tem, tu não é um escritor, não, aquele escritor que tem na tua mente que a pessoa vive apenas para escrever, né? Tu tem outras, tu tem milhões de obrigações, e principalmente de trabalho, né? De pagar Uhum, contas. uhum, Então, de fato, acho que a primeira dificuldade começa aí. Quer dizer, você tirar esse tempo, mesmo com diversos compromissos que tu tens, compromissos muito mais práticos, assim, em relação a trabalho, a pagamento de contas, a demanda de casa, e aí separar um tempo para poder escrever. De fato, isso é a primeira dificuldade que eu avalio, né? Porque num cenário não ideal, mas num melhor cenário não deveria ser isso, né? Você deveria ter um tempo como se fosse uma bolsa de pesquisa, algo do tipo, que uhum, você se dedicaria para de fato escrever. Só que não é o que acontece, né? Segundo, tem muita porta fechada em relação ao mercado editorial, de fato. O mercado editorial, como qualquer outro mercado, é um mercado, né? Então, vive de venda, vive de lucro, vive de publicidade. Então, apostar, por exemplo, principalmente num projeto que está começando, é muito mais difícil. Então, é fundamental ter essa habilidade. E quando a gente, de fato, não está no meio, acaba aprendendo na prática todas essas negociações, né? Eu lembro que eu conversava muito contigo em relação a isso, né? Tiago, como é que faz isso? Como é que faz uhum. determinada etapa do livro? Porque sabe que existem muitas etapas, né? Não é só eu terminei o livro agora e ufa, acabou. Pelo contrário, né? Na hora que vai começar toda a tua batalhada, né? De Exatamente. procurar, por exemplo, editar de literatura, que geralmente tem um número baixíssimo, né? Assim, de vagas para você participar. E fazendo recorte para cá ainda muito mais, né? Para regional, né? Ser regional. De fato, tudo isso você coloca numa balança e tem uma barreira, de fato, para isso ser levado adiante. Muitas das vezes você acaba desistindo, falar não, eu prefiro parar por aqui, né? Prefiro mostrar minha ideia apenas para algumas pessoas próximas. E eu percebo que, por exemplo, como foi no meu caso, pegar essa premiação, são possibilidades, né? Mesmo mínimas, mas são possibilidades para te minimamente conseguir esse espaço. Mas, de fato, é um mercado editorial, é um mercado muito, muito complicado. Ele mais nesse tempo que a gente está, por conta do quanto as editoras têm trabalhado, né? Se tu vai, por exemplo, até numa livraria local, tu vê o número de autores paraenses bem menores. Por outro lado, tu tens toda uma publicidade imensa. Ultimamente o mercado tem utilizado muito de youtubers, né? Muito de Uhum, influencers. E, obviamente, é uma questão do mercado, mas o problema não é esse. O problema, por exemplo, é ser só isso, sabe? uhum, Então, acho que pensar em outras possibilidades. Acho que hoje a gente está se discutindo muito sobre lugar de fala, né? Da onde uhum, você fala, da onde você uhum, vem. Então, eu acho que isso faz muita diferença também, né? Da onde eu escrevo, como é que eu vou, que é que esse conteúdo vai ter de relevante, se sempre as pessoas que escreveram foram as mesmas, né? Brancas, uhum. do Sudeste, tô com todo aquele estereótipo, né? A gente sempre viu isso, né? E eu comecei a me questionar mais de uns tempos para cá, tanto em procurar mais autores negros e procurar mais autores regionais, procurar autoras, né, autoras mulheres.
Então, acho que essa primeira, assim, se instigar em relação a isso, né, isso ajuda muito a fazer, né, de fato, a ter a abertura para isso, né? E eu penso muito dessa forma, de que, assim como eu quero, de fato, essa diversidade, eu como autor, que as pessoas leiam alguém daqui da Amazônia, eu também me preocupo em buscar, de fato, quem tá produzindo para cá. Eu Uhum. acho que, por exemplo, que essas organizações, assim, por exemplo, esses coletivos, dos autores mesmo daqui, acho que isso faz a diferença também, né? Porque, de fato, essa movimentação, essa abertura, ela não vai vir de fora, ela não vai vir de cima para baixo. Ela começa assim, né? De fazer livros e ter mais espaço para que a gente, de fato, possa ter mais acesso a isso também, né? Porque e tem outra coisa que é em relação à distribuição também, né? Porque, como eu falei, são várias etapas. Tem a etapa Uhum. que conseguir o livro, ok. Conseguir lançar o livro, mais uma etapa. E tem outra etapa também que é muito mais complicada, que é a etapa de distribuição, né? Como é que você vai distribuir isso, o material? Você vai fazer um livro só para os seus amigos, só para as pessoas daqui? Então, como é que a gente vai furar esse bloqueio em relação a isso? E a gente tem toda uma dificuldade, de fato, em relação a essa distribuição, né? Porque o material não chega, né? Porque, diferente dessa outra perspectiva, que de lá do Sudeste tudo chega para cá, qualquer tipo de escrita ou autor, aqui não acontece o efeito contrário. Então, a distribuição também eu percebo como um entrave muito grande para a gente poder, enfim, trabalhar na linha com editoria, trabalhar com literatura. É, eu acho que muita gente ainda tem uma visão muito romântica sobre o livro, e o livro é um produto artístico, sem dúvida nenhuma, mas também é um produto comercial, né? Então, a gente tem que pensar em estratégia. Eu falei do negócio de estar aparecendo em jornais e tal, porque a gente é privilegiado também, né? Porque a gente conhece as pessoas que Sim, trabalham nesses locais, e por conta de serem colegas da gente, conhecidos da gente, a gente consegue um acesso maior a esses locais, e que pro sim ou pro não acaba ajudando de alguma forma também na publicidade, né? E não, pensando um sim, pouco isso nesse daí eu, lado. eu tenho essa clareza, eu concordo contigo. Acho que pelo fato do nosso segmento é muito mais fácil, a gente sabe as entradas, né? E, assim, eu sempre falo que imagina uma pessoa que, por exemplo, que tenha escrito um livro, mas, por exemplo, não tem o mínimo de orientação em relação a isso, só como é que faz, como é que chega no jornal, como é que eu vou levar, mesmo um livro maravilhoso, um livro importante para ter essa visibilidade. E eu concordo contigo, sim, acaba abrindo, e como privilégio está muito grudado com exclusão, né? Se tem privilégio por um Uhum, lado, tem exclusão, de fato, de muita gente que não consegue chegar nesse ponto, né? E acaba, sim, a obra, como eu falei, entra no processo lá da crítica que eu faço, a distribuição. Quer dizer, você tem um material, mas não consegue, assim, publicar um release, de repente, falando sobre isso. As redes sociais, esse momento agora das redes sociais ajudaram, mas a gente sabe que é muito mínimo ainda, né, esse alcance, para onde se chega a isso, né? Agora, tu imagina, assim, há anos atrás, por exemplo, fora do ambiente de redes sociais. Então, assim, você lançava um livro e esse livro não chegava a outras uhum. pessoas, né? Então, de fato, ajuda muito esses espaços para levar isso, né? Até para saber, porque assim, é fundamental que as pessoas conheçam a história para poder, né, ter espaço para conversar, para apresentar o livro, porque se não tem, de fato, não acaba que tu começa a morrer na praia, né? Chega num determinado ponto, passou por diversas etapas, assim, árduas, mas chegou nesse ponto daqui, não conseguiu ir mais, porque não tem essa, essa assessoria mesmo, né? De ter quais são os espaços que eu posso utilizar para divulgar o meu livro e aproveitar esses espaços. Mas eu concordo muito contigo sobre essa questão do privilégio. Deixa eu só dar uma olhada no tempo aqui para a gente. Ah, tá de boa. A gente está falando um pouco sobre essa questão do lançamento e tal. Eu queria saber pessoalmente para ti o que representa publicar esse livro hoje, o que representa pessoalmente para ti, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco, deixa o emocional falar mais alto também, porque isso é importante. Eu sei que quando a gente está às vésperas de lançar, uma coisa que eu falo porque eu já tive essa experiência, né, de trabalhar anos em cima disso, a gente vai ficando ansioso, cada etapa do processo que vai passando a gente fica ansioso pela próxima.
E aí chega no dia do lançamento, queria saber como é que tá te sentindo hoje. E também em relação ao feedback das pessoas que já estão lendo, né? Que estão dando feedback para ti. Sim, sim. De fato, igual eu falei, são várias etapas, né? Por exemplo, esse projeto especificamente, que ele já tem um tempo, né? Um tempo bem longo até, de fato são etapas que, assim, fazendo essa avaliação, olhando para trás, o que de fato já passou, percebe o quanto é importante ter chegado até aqui, né? Quer dizer, a obra começou, ficou muito tempo guardado, e aí tu vê as etapas, o momento que poderia ser, como eu já havia pensado outros momentos para lançar, mas não deram certo por N motivos. Então, chegar aqui, de fato, é um sentimento primeiro, um sentimento de realização muito grande, porque tem a ver com sono, né? Tu falou sobre emocional, porque tem a ver com projeto de vida mesmo. E vou falar, uma história que está há mais de 10 anos trabalhando, não tem como deixar, não tem como te emocionar em relação a isso. Eu passei por muitas etapas nos últimos meses mesmo, quando ele estava nessa ali, já seguindo as etapas, já tinha passado pela revisão, e tu acha que cada etapa que avançava, acho que dava aquele aperto no coração, dizendo caramba, acho que agora vai, né? Acho que agora vai. E eu lembro que eu fiquei muito emocionado na etapa da capa, né? A capa, inclusive, aproveitar para mandar um abraço para o Magno, né? Sim, sim, O Magno importante. é o ilustrador que assina a capa. E eu estava, assim, já conversava muito tempo com o Magno, dando algumas referências do que eu queria, ele tinha mostrado algumas coisas, mas eu ainda não estava satisfeito vendo o último trabalho, né, o que ele me passou, de fato, a última peça. E aí, quando eu vi aquele material, eu falei, aí a ficha começa a cair, né? A ficha cai lentamente. Falei, caramba, agora eu vou fazer, né? Isso já tinha decidido participar do Prêmio Kindle, publicar ele na versão e-book. E aí eu fiquei esses últimos dias, na verdade, assim, com uma ansiedade absurda, né? Ontem, principalmente, né, nesse períodozinho, falando, não, agora, de fato, ele já saiu e não é mais meu, né? Porque tem muito disso, né? Até então Uhum. ele estava protegido aqui, agora não é mais, agora é das pessoas. E aí vai estar literalmente aberto para tudo, né? Tanto para críticas positivas, negativas, isso sabe muito bem, né? Porque já tem essa Sim, experiência. sim. E aí saber que tu perde o controle, né? Tu perde o controle, assim, que as pessoas vão ver coisas que eu não vi, né? Fazer o curso de letras é muito isso, né? Quer dizer, fazer tese sobre alguma coisa que não necessariamente o autor viu, outro passa a rever aquilo, e tem as entrelinhas também, tem alguns recortes que tu mesmo, como autor, acaba não percebendo. Então, de fato, é isso. Mas eu fiquei assim, bastante emocionado nos últimos dias, e vejo também exatamente como isso, como uma realização do projeto que demorou muito, de fato, né? Pensei várias vezes em colocar de novo na gaveta, mas dessa vez saiu de fato. E assim, de fato, é um filme que passa. Eu lembro com muita nitidez, assim, dos primeiros rabiscos mesmo, sabe? Ainda com 17 anos, quando eu comecei. E na época eu até assinei mesmo, assim, escrevendo com caneta, assim, mais ou menos o que eu queria e tudo. E vendo que chegou até aqui, né? E a gente chegou nessa etapa. Obviamente, com algumas mudanças, mas a coluna vertebral, como eu falei, se manteve. Uhum. Então, é muito gratificante, assim, e é um processo que não é um processo mecânico, né? E é interessante isso, porque muitas das vezes o jornalismo ele te proporciona muito isso do processo mecânico, né? Você escreve muito, mas não escreve nada que é seu, né? E eu lembro que, principalmente quando eu estava no projeto lá no Mato Grosso, que eu trabalhava muito com comunicação comunitária, comunicação institucional, naquele processo institucional, tipo, o texto passa, sei lá, por umas 15 pessoas, né? E quando volta não é mais teu, né? Então, está todo mastigado. E além do mais, num ambiente de engenharia ainda, né? Então, aí esses momentos também servem para te refletir, falando, caramba, eu preciso fazer alguma coisa que seja minha de fato, né? Eu preciso fazer um projeto
pessoal, uma coisa que de fato eu escrevo, porque aqui não, eu estou escrevendo muito, estou escrevendo relatório, estou escrevendo revistas inteiras, mas não tem uma frase de fato completa que fala, não, aqui é meu, não é, porque lido mais ali num ambiente corporativo imenso, como é uma usina, um projeto, um empreendimento energético, que passa, então, isso passa por muita gente. Então, acho que nesse momento também, acho que serviu muito para eu avaliar e falar, não, agora eu vou pegar, eu preciso escrever de fato o que é meu, o que é meu. Eu percebia muito isso. Né? Que mesmo com as limitações, mas eu acho que na redação ainda tinha muito isso, né? Uhum. E o jornal possibilitava isso para a gente, né? Então, assim, tinha uma identidade tua ali, só que na comunicação corporativa isso acaba some completamente. Né? Você acaba literalmente com uma máquina escrevendo aquele texto que o teu cliente aprova e que tu, às vezes, nem gosta do resultado, né? Mas tem que Uhum. fazer uma questão óbvia de pagar boleto, pagar suas contas. E aí eu acho que esse momento serviu muito para falar, não, agora eu vou tirar de fato esse projeto da gaveta, porque eu preciso escrever de fato que é meu, como o livro falando, não, esse livro é meu, assim. Aqui o que tem aqui é real, é pessoal, não é um emaranhado de palavras que formam um texto, mas de fato não tem vida nenhuma. Assim, vida eu falo enquanto a tua identidade de autor, de escritor. Uhum. Né? Então, o livro serve muito para isso também, para poder pensar e, independente do que você faça, também acho que apostar em projetos pessoais também, né? Porque a gente não pode ser definido, limitado por uma coisa só. O trabalho, como eu falei, suga muito, muito mesmo. Assim, é um ponto que você acaba deixando os teus projetos pessoais assim, em terceiro plano. Mas acho que fazer esse exercício, como eu fiz, de buscar isso, me ajudou a falar, não, agora, pelo menos nesse aqui eu que estou escrevendo, eu que estou escrevendo de fato. Né? A Uhum. frase completa, a página completa é minha, não é da comunicação corporativa. Pessoal, te dando parabéns aqui, o Kelvis, o Newton, a Vitória. Nilton é meu irmão. Um abraço. Também quero dizer um grande amigo, também acompanhou parte desse processo. E a Vitória é minha namorada. Então, cara, tu falou de projeto de vida, né, cara? Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente muito dentro do que o sistema pede da gente, né? Servida como uma engrenagem do sistema, a gente anula a nossa essência de certa forma, né? E aí eu acho que a expressão artística, independente de seja literatura, música, escultura, dança, fotografia, o que for, acho que é essencial para a gente não ficar tão alienado, né, em relação às obrigações da vida mesmo, né? Porque são necessários, que a gente tem que comer, tem que pagar os boletos e tal. Mas envolve tudo isso, né? E queria saber de ti, se já teve algum feedback, né? O livro saiu hoje, se já teve algum feedback da galera que comprou na pré-venda, que tá lendo, que já leu. Uhum. Não, assim, tive porque estava no início, né? Uhum, Acho que ele foi na madrugada, ele ficou pronto. Tive alguns, assim, as pessoas, acho legal isso. Gosto muito mesmo das pessoas fizeram foto, me mandaram. uhum. Mas assim, ainda tá muito cedo, né, para falar no Sim, feedback sim, sim. ainda. Ainda tá, né? Deixa eu chegar no clímax do livro mas eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito bacana, Pode assim, falar. em relação à pré-venda, porque é muito só tu apostar, acreditar na pessoa também, né? Então isso ajuda Uhum, muito. Porque pré-venda tu vai estar apostando em alguma coisa, diferente do que você não vai já conhece de fato, né? Então isso me ajuda, esse feedback é fundamental, é que incentiva a seguir por esses projetos pessoais mesmo, independente da tua vida, do teu trabalho. E eu tive muito, assim, esse feedback de falar, não, agora fiz a foto do livro, estou mandando, vou uhum. acompanhar. Porque, assim, para muita gente, não para muita gente, mas para algumas pessoas, eu já tinha comentado sobre isso, né? Eu Uhum, comentava, assim, muito por alto, dizendo, olha, uhum, tem um projeto na gaveta. Eu uhum. falava isso para algumas pessoas. E aí eu recebi esse feedback muito nesse sentido. Ela falou, olha, lembra que tu me falava desse projeto, agora isso aqui é Sim, real, sim, né? sim, sim. Isso é muito bacana, assim, porque de fato a gente é natural, né? Porque eu sempre falo que qualquer pessoa, independente da área que você faça, independente de qualquer coisa, você quer o reconhecimento do que você faz, né? É o mínimo, assim, falar, não, eu fiz isso, então eu quero ter esse feedback, né?
inclusive estar disposto a conversar, né? Eu penso muito nisso, sabe? Eu penso muito no pós, assim, de ter Uhum. espaços para poder falar do livro, para poder falar dos personagens, que as pessoas mais gostaram, é, sobre críticas, de repente, falar, ah, penso por esse lado, ou contextualizar também, né? Porque, como tu falou, a obra, a arte é isso, né? Ela consegue dialogar, ela atravessa os tempos também. Então, acho que esse espaço é muito importante, né? Esse pós, assim, esse depois. Porque, assim, de fato, se fizer, seja o que for, a obra, a expressão que for, e não tiver esse retorno, é complicado, né? Porque tu Uhum. fica esperando, caramba, eu não escrevi só para mim, né? Se tivesse Uhum. escrito só para mim mesmo, eu não tinha publicizado ele, eu não tinha colocado ele publicado, colocado ele à venda. Então, o que eu acho importante é esse feedback. Então, esses espaços, sempre gostei, assim, enquanto leitor mesmo, de participar de espaços que vão lá para conversar com o autor, para discutir o livro, ver por outro caminho, se é isso, se não é. Eu gosto muito desse pós, desse retorno. É porque eu acho principalmente o produto literário, né, que acho que ele só começa a ganhar sentido de fato quando a gente compartilha, né? Quando está na gaveta, uma coisa, como tu falou, né, uma coisa muito nossa, muito da gente. Mas quando a gente dá para o mundo, a gente recebe muita coisa de volta também, né? Eu falo, pô, pela minha própria experiência, eu acho que tu também está passando por isso e vai passar ainda mais por isso à medida que as pessoas forem adquirindo e comprando o livro, que é o carinho e afeto que as pessoas têm por ti, né? Por tu ter proporcionado aquele momento de para as pessoas viajarem mesmo, né? E refletirem também. Então isso é muito Não, importante. não, e isso ultrapassa, né? Um abraço para a Lene, que está mandando. A Lene é a minha Sim. cunhada, e o Douglas. Douglas é um amigo lá do Mato Grosso. Na verdade, ele é do Pará, mas eu conheci ele no Mato Grosso, nessas andanças aí. E puxando aí para andanças, tem muito a ver com essa questão da leitura de mundo, né? O quanto a gente vai. O autor é isso, né? Quanto mais vivência tu tens de leitura e vivência de mundo, experiências, isso é fundamental para ti, para a construção de personagens, construção de histórias. Isso que tu fala, de fato, o retorno é fundamental e eu percebo, como eu falei, essa perspectiva vai mudar agora, né? Porque sempre era a perspectiva do leitor. Essa Uhum. como eu fiz, eu lembro logo quando eu li o Outubro, eu falei, eu vou escrever, aí te mandei um texto, ó, Thiago, Uhum. eu pensei assim, acho que esse livro me tocou dessa forma. E é gratificante, assim, né? Mas agora eu vou estar do outro lado, né? O papel vai se inverter nesse sentido. Porque eu gosto, de fato, gosto de receber o feedback, também gosto de dar esse feedback para outras pessoas, por exemplo. Teve um livro desse ano que eu li e me tocou profundamente, que foi Torto Arado, né, do Itamar Vieira Júnior. E, de fato, aquele livro assim que eu não queria que acabasse. Tem alguns Uhum. livros que eu não queria que acabasse. Esse Torto Arado era um. De fato, eu não queria. E assim, foi tão forte, assim, a experiência que eu particularmente tive desse livro foi tão forte. E aí depois eu fiquei buscando mais saber sobre ele, sobre o Itamar, vi entrevista dele no Roda Viva, enfim, diversos programas de televisão, entrevista mesmo em jornal, e fui saber mais sobre ele, né? Quem é esse cara? Por que ele fez isso dessa forma, né? E você vai tendo essa curiosidade natural, né? Sim, De sim, sim. saber mais sobre a pessoa. E aí é um cara, né? Igual eu falei, esse é um cara que, por exemplo, queria sentar num bar ou num café para poder conversar. E eu acho que chegar nesse ponto, por exemplo, de chegar de você criar no leitor isso, eu quero sentar no bar ou no café, enfim, numa praça, para poder conversar com a pessoa, é porque de fato ela conseguiu estocar, né? Uhum. É claro que cada um tem uma experiência diversa, uma diferente, as experiências elas não são iguais para cada um, mas eu acho que quando chegar nesse ponto, na minha avaliação, é o melhor de tudo, assim, chegar no ponto das pessoas criar, de fato, essa expectativa, criar, assim, no clímax do livro, por exemplo, tu criar aquela, até a frustração também, porque automaticamente tu tá Uhum. mexendo com a imaginação do leitor, né? Então, eu acho que o ruim é tu não criar nada, né? Uhum. Ele não tem nenhum sentimento, né? Nem que fique magoado por determinado personagem não ter o fim que ele esperava, você criou um sentimento nesse leitor. Então, acho que é nesse ponto que eu acho fundamental e eu aguardo muito
que chegue nessa etapa já para poder ouvir, para poder discutir com as pessoas. Porque aí sim, igual eu falei, são várias etapas, né? E é uma Uhum. outra etapa que é fundamental, que é o pós, né? Que é depois da leitura, e aí ver como é que esse livro, de fato, vai se caminhar. Né? Porque até então ele chegou nesse ponto, igual eu falei, agora já não é mais só meu, e a partir dos leitores eles vão encaminhando o livro, e até para locais que, de fato, eu nem sei se deveriam ir, ou não criei expectativa para ir. Mas aí Uhum. já não tem um controle completo mais, né? É interessante que tu falou sobre não ficar indiferente, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas que lerão o teu livro vão perceber muito é que não tem como ficar indiferente aos personagens, né? Ou vou ter reações muito diversas, assim, eu imagino como eu tive quando eu estava revisando e lendo, então, desde de raiva, de torcer pelo personagem, de pegar asco também e tal. Então, tu imaginou isso também quando tu estava construindo o psicológico dos personagens? Ah, sim, sim. E é engraçado esse processo de leitura, como eu falei. Na prática mesmo, como comecei a escrever, ele durou nesse período de 5 a 6 meses. E nesse período, eu via muitos autores falando sobre isso, né? Quer dizer, eu escrevi aqui como se fosse uma corrida. Coloquei todo mundo aqui e todo mundo vai chegar lindo lá no final. Só que não funciona dessa forma, né? Uhum, E eu lembro, por exemplo, nesse processo de leitura que muitas das vezes eu estava dormindo, acordava do nada, assim, falei, caramba, no meio da madrugada, tem uma situação que foi engraçada. Eu estava dormindo, acordei de madrugada porque teve aquele insight, sabe? Assim, falou, cara, é isso que o personagem vai falar. E fui lá, escrevi. Aí depois dormi de novo. E aí tinha muito disso. Tava na rua, lembrei de tal coisa. Opa, eu vou. Porque funciona assim. Porque eu sempre falava que eu não queria transformar ele de forma mecânica, né? Falando, não, isso aqui é uhum, muito. Vou parar aqui, vou esperar ver se aparece alguma coisa diferente, né? E aí aparecia, olha, eu ouvi tal coisa, que isso aqui é legal colocar na determinado personagem. E aí é interessante, porque, por exemplo, tem personagem que eles me surpreenderam de fato, porque ele não foi criado para isso. E aí eu lembro muito dessas pessoas que falavam, assim, principalmente de autores de novela, que eu acho que é a obra mais difícil que existe, porque tu está construindo ela em tempo real, né? Diferente de um livro, o uhum, filme é fechado, já uhum, foi, né? E eles falam muito disso, determinado personagem eu não imaginava nada e ele cresceu. Ou o contrário, imaginava muita coisa desse personagem e ele não rendeu. E a uhum, gente sabe, né? Uma entrevista, por exemplo, tem entrevista que tu uhum, cria uma expectativa e não rende, né? O entrevistado só fala assim, não, talvez. E o personagem é muito parecido, assim, teve alguns que me surpreenderam muito mesmo, porque eu não imaginava. Eu criei um personagem, por exemplo, para ser coadjuvante, só para, enfim, ter pouca fala ali e desaparecer. Só que esse personagem ele vai até o final e cria também raiva no autor, sabe? Tem personagens que assim que eu é, falava assim, como é que é possível chegar nesse ponto? Mas eu te falei, é natural, assim, sai de mim, assim. Não é isso que uhum, eu queria completamente. É claro que eu tenho o controle, assim, eu acho que não é o controle total, eu tenho um controle, mas também a história ela vai se encaminhando, ela acaba que ela tem uhum, vida própria também, né? Porque não tem como, por exemplo, eu vou começar a escrever hoje com 25 personagens e já vou ter o final para todo mundo. Não vou ter. uhum, Além do mais, estou escrevendo em 6 meses, né? 6 meses tu vai se desinteressar por determinado personagem, outros tu vai, assim, igual eu falei, tu vai se apaixonar porque depois, cara, esse personagem é muito rico, e aí tu vai juntando elementos, né? No início, surgiu muito de forma natural, né? Porque não tinha essa leitura enquanto personagem plano, personagem fero, de personagem muito mais rico psicologicamente, com muito mais sentido. E não tinha isso. Só que assim, eles foram criando meio naturalmente a história, que alguns personagens assim, tem uma tem a construção psicológica deles assim é muito grande, sabe? Determinados personagens que aí que, igual eu falei, seriam inicialmente coadjuvantes, depois cresceram, mas perde o controle completamente. Assim. Agora, no geral, o que eu posso falar sobre isso? São 25 personagens, e aí trabalhar com 25 pessoas, né, completamente diferentes, em situações diferentes, locais diferentes, e aí tu percebe que é como se fosse
naturalmente mesmo na nossa vida. Se Uhum. tem 25 pessoas ao teu redor, tu não vai ter contato da mesma intensidade que os 25, Sim. né? Tu vai ter contato com 5 no máximo ali, tem aquela pessoa que tu tem contato uma vez ou outra. Então, basicamente, fazendo uma comparação, basicamente seria isso, assim, como se fossem 25 pessoas junto comigo, e dessas 25 tem pessoas que eu sou mais próximas, tem pessoas que eu não sou tão próxima, mas eu sei que ela é Uhum. fundamental, ela tem um papel fundamental. Ou seja, não tem nenhum personagem desses 25 personagens no livro que estão à toa. Não tem. Então, assim, e aí foi isso, né? Tem um núcleo, o leitor vai perceber que existe os núcleos, tem um núcleo central e tem os outros núcleos, e aí tem Adson, até chegar um ponto só, que só, as histórias paralelas vão crescendo bastante. só pra gente. Tu ainda vai concluir, porque tá acabando o tempo, infelizmente. Eu podia ficar conversando contigo a noite toda aqui, cara, mas o Instagram tem essa limitação de 1 hora, né, gente? Então, a gente já vai dar 1 hora, então, pro Instagram não cortar a gente, a live não ficar gravada, a gente tem que ir se Beleza. encaminhando pro final aqui. Queria que tu convidasse as pessoas a comprar o livro, né, e vender teu peixe aí. Primeiro agradecer, Thiago, pela oportunidade. Acho que é muito, muito legal a gente estar conversando sobre isso e de fato renderia isso horas e horas, né? Um papo tão bacana, enfim, a gente trabalha quando fala de assuntos que a gente gosta é muito diferente, né? Tem um brilho nos olhos. Sobre o livro, aproveitar aqui mais esse espaço para falar que está à venda. Hoje ele foi lançado oficialmente, até então ele estava em pré-venda e as pessoas tinham que aguardar até o dia 9 hoje para poder comprar. E ele está disponível, né? Assim, e também é legal falar que não é necessariamente só para quem tem Kindle, o dispositivo Kindle. Tem outras possibilidades. Você pode ler no computador, ler no celular, se você tiver o aplicativo e é fácil baixar, não paga para baixar esse aplicativo de leitura do Kindle também como aplicativo, não como um aparelho. E aí existem outras possibilidades de fazer, né? Então, de leitura. Então, acho que tem uma geração agora que as pessoas leem direto em dispositivos, né? Eu ainda gosto muito do livro, mas eu sempre o do livro físico, mas eu sempre também vejo como outras possibilidades também, né? Eu tenho um Kindle, tenho lido muito, porque tem essa possibilidade de comprar o livro na hora e estar lendo. E aí aproveitar para dizer que ainda não adquiriu, quem quer adquirir, vai lá na loja da Amazon, amazon.com.br, e aí procurar, na aba de livros e e-books, procurar Profetas da Amazônia. É só colocar lá, o primeiro que aparece, Profetas da Amazônia, vai ser o primeiro livro que aparece, e está dentro da linha do estilo de realismo mágico. E é isso, acho que eu quero muito ter essa conversa de um outro momento, para quem já leu o livro, para poder conversar, para poder falar o que achou, o que não achou, para falar dos personagens. De fato, tem personagens que vão, como o Thiago adiantou aqui, de fato dá muito asco. Tem personagens que com certeza vocês vão odiar, mas tem personagens que vocês vão amar também, imagino. E é isso, aproveitar e desejar bem-vindo ao mundo real, o Profetas da Amazônia, e vida longa ao livro e vida longa à literatura. É isso, meu amigo. Que a Vanessa mandando parabéns, a Gorete também, mamãe mandando parabéns. Adson, dá pra ver nos teus olhos, assim, pela forma como tu fala que tu tá apaixonado pela tua realização, né, cara? Que tu tá. É clichê e piegas falar isso, mas é realmente a realização de um sonho, né? Um sonho que começou há muito tempo atrás. E eu tô muito feliz de fazer parte desse momento aqui contigo de verdade mesmo, sem fazer média nenhuma. Tô muito feliz de estar falando contigo agora, de estar convidando todo o meu público que está lendo, tá vendo essa live aqui também para conferir o perfil do Adson, ir lá na Amazon, comprar o Profetas da Amazônia, que é um livro muito bom. E eu não estou falando isso porque eu revisei, é porque realmente é um livro muito bom. E é isso, meu amigo. Vida longa e gratidão. Valeu. Valeu, Thiago. Valeu. Valeu, Boa noite, pessoal. pessoal. Boa noite.